Graças, pais amados, nós estamos agora dando sequência ao vídeo anterior e continuamos com o tema Paulo e o espinho na carne, que está justamente escrito na sua segunda carta aos Coríntios, especificamente lá no capítulo 12, versos do 7 ao 10. E é muito interessante nós fazermos uma leitura, pelo menos, do versículo, e o texto diz o seguinte: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos lá. O texto deixa claro que se trata de um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Então, quanto a essa pergunta, o que era o espinho na carne de Paulo, o próprio texto já responde. Porque ele disse: um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. O verso 7 do próprio capítulo já traz a resposta. Agora vamos para outras questões. Paulo sofreu as ações deste ser para que não se vangloriasse da sublime visão que teve do paraíso, que está lá no verso 4. Então essa visão foi tão grande que Deus viu que Paulo poderia se engrandecer com aquilo. Então o Senhor permitiu aquela situação para que Paulo se ocupasse em estar atentamente orando e buscando a face do Senhor e combatendo esse mensageiro de Satanás. Suportar aquele espinho na carne servia de missão para Paulo não se gloriar com aquela visão. Como já falei há pouco, está lá no verso 10. E está escrito no texto, gente, que Paulo queria se ver livre daquele esbofeteador, daquele ofensor. Mas o Senhor permitiu, porque diz o texto que ele pediu 3 vezes a Deus. 3 vezes. Por 3 vezes Paulo pediu o Senhor. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Houve uma exortação da parte do Senhor. Quando o Senhor diz: a minha graça te basta, é para que aquele grande apóstolo compreendesse que da parte de Deus o Senhor era suficientemente maior do que todo aquele teor ofensivo que Paulo recebia, toda aquela perseguição que ele recebia. E também, por outro lado, que a graça do Senhor era muito maior do que aquela visão que ele teve. Outra coisa que é interessante naquele texto é que o espinho mostrou ao próprio Paulo uma de suas principais fraquezas, o fazendo necessitar ainda mais do Senhor naquela área de sua vida. O texto deixa a entender que Paulo tinha assim um apreço pela glória, por ser reconhecido, por ser admirado. E aí o Senhor foi e exortou ele com a seguinte frase: a minha graça te basta. Leve para a sua vida, meu irmão. Muitas vezes, suportar é a graça maior. Suportar é maior do que vencer, é maior do que conquistar, é maior do que triunfar. Suportar, na verdade, hoje revela uma fortaleza dentro de um indivíduo. Paulo não podia ordenar que aquele espírito deixasse a terra, como eu e você hoje também não podemos ordenar que um espírito maligno deixe a terra. Por quê? Porque existe um contrato. Tudo que Adão tinha de direito, ele deu ao diabo. O diabo hoje é o Deus desse século, nós sabemos disso. E é interessante nós compreendermos que até findar esse contrato de domínio de Satanás sobre a terra,
muitas coisas acontecerão. Então, eu e você podemos ordenar que um espírito saia de uma pessoa, mas não podemos ordenar que ele saia da Terra. Lá no governo do milênio é que esse contrato encerra. Vamos ver. A palavra mensageiro é ângelos, encontra 176 vezes no Novo Testamento e aparece 170 vezes como anjo e 6 vezes como mensageiro. Não se tratava de uma enfermidade, tem pessoas que dizem que Paulo estava enfermo, mas não se tratava de uma enfermidade, mas de um ser espiritual que perseguia ele. Era um demônio que perturbava Paulo nas cidades onde ele passava pregando. Por fim, esbofetear. Já falei, significa dar um murro, né? Um punho fechado, significa esmurrar. E por enquanto nós vamos ficando por aqui. Temos mais assuntos a tratar, mas é interessante que vocês reflitam sobre o que foi falado até agora. Fiquem todos na santa paz.